Boa noite a todos. Nós somos muito gratos pelo convite de aqui estar, principalmente considerando que aqui também estão companheiros nossos desencarnados que vêm conosco estudar, porque sempre nós temos mais colegas do que nós imaginamos. Então, nós vamos aproveitar, primeiro, para, além de agradecer, pedir a orientação e a proteção daqueles que sempre estão conosco, mesmo que nós não os vejamos, não os percebamos. Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, capítulo 6º da Lei de Destruição. Deixa eu ver se eu pego aqui o ângulo melhor. Destruição necessária e destruição abusiva. Ora, nós sabemos que nós vivemos num planeta que é de provas e expiações, que está numa determinada idade e num determinado ritmo evolutivo, e nessa situação nós vemos muita destruição. Mas esse capítulo é justamente para nos ensinar a discernir a respeito daquilo que realmente é destruição necessária da parte da providência divina, compreender os motivos pelos quais ela existe, saber como é que ela nos afeta, mas também compreender quais os limites dessa destruição necessária e onde começa a destruição abusiva. Nós optamos por fazer um estudo que não tivesse ali a cópia das perguntas e das respostas, o que, em se tratando de um capítulo inteiro, talvez ficasse um tanto tedioso para vocês. Mas nós buscamos nos empenhar para pegar da essência das respostas aquilo que realmente nos interessa, para compreender o que Kardec conseguiu dos espíritos nessas respostas. Destruição como lei da natureza é necessária como transformação e tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Isso é compreensível. Nós, como vida, nós somos essência espiritual. Está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, por que há a encarnação? E ele obtém a resposta, Deus impõe a encarnação a vocês para que vocês passem por vicissitudes, por essas provas e expiações, e ainda existe, que vocês devem suportar sem lamentar. E ainda existe um outro objetivo, que é o de pôr vocês em contato com aquilo que pode fazer de vocês partícipes da construção de um mundo melhor. Quer dizer, nós não estamos aqui só para receber, nós não estamos aqui só para saber o que a vida pode nos dar. Nós também estamos aqui para saber o que nós podemos dar para a vida. E prossegue o Espírito dizendo que, para isso, nós tomamos, de conformidade com o mundo em que nós vamos encarnar, um corpo que tem a materialidade relativa àquele mundo. E é isso que nos é destruído periodicamente, porque nós o usamos até o momento em que ele passe a não ser mais necessário. A obrigação nossa é preservá-lo da melhor forma possível, mas nós também temos que entender
que, quando chegar o momento de desvestir essa roupa física, nós temos que entender que é chegado esse momento, não é? Então, esse é um processo natural de destruição. A resposta também lembra o fato de que seres, muitas vezes, se valem dos despojos de outros seres para se manter. E eles explicam que isso acontece em nome do equilíbrio, porque se não houvesse essa situação, a reprodução seria ilimitada e não haveria como controlar isso tudo. Então, nós aqui já começamos a perceber que esse equilíbrio é extremamente importante, a compreensão da existência desse equilíbrio é extremamente importante, principalmente levando em consideração o nosso papel em preservar a natureza e não termos esse papel destrutivo. E aqui, prosseguindo, a destruição por descaso, por imediatismo, por ambição, em suma, por egoísmo. Essa é a destruição abusiva. Ela ocorre no nosso planeta de uma maneira alarmante. Nós, como espíritas, nós temos que ter a consciência de que nós precisamos participar da preservação do planeta. Existe uma onda ecológica que fala de muitas coisas, várias ONGs, vários eventos, todos voltados para essa preservação. Mas é porque é perceptível que quando o homem não sabe lidar com isso, ele mesmo acaba perdendo. Então, quando os portugueses, os nossos queridos pioneiros vieram para essa terra, eles vieram plantar cana muitas vezes, e eles resolveram abrir grandes espaços. E com essa derrubada de árvores, eles perceberam que os mananciais de água secavam. Então é desde essa época que, no que diz respeito ao nosso rincão natal, desde essa época que se aprende que não se pode fazer mudanças na natureza impunemente. Esse equilíbrio é extremamente sensível. O nosso papel é entender quando essa destruição, essa transformação, melhor dizendo, vem da parte da natureza. Nós não temos que participar dessa destruição. Nós temos que entender e o nosso papel é preservar. O planeta produz 50 milhões de toneladas de PET por ano, dos quais 8 milhões são despejados nos oceanos. Isso aqui eu peguei um exemplo para a gente entender como a irresponsabilidade, né, pode trazer graves prejuízos para o nosso planeta. Toda essa matéria causa transtornos, faz com que morram espécies marinhas e existem pessoas preocupadas com isso, que percebem que as correntes marinhas levam um anel de plástico de milhares de quilômetros de diâmetro que fica rodando. Isso acaba com a vida marinha. É um transtorno enorme. E o que o homem deve fazer? Olha o que aconteceu. Os japoneses e os americanos, fazendo um esforço para mudar isso, eles conseguiram sintetizar ou isolar uma bactéria que ela degrada essa matéria do PET. E isso
Está evidente aí que, diante de todas as necessidades, diante de todo o efeito nocivo que parte da humanidade causa ao planeta, existe uma outra parte que se arregimenta para justamente fazer o processo contrário, para tentar preservar o planeta. Esse plástico que levaria centenas de anos para se degradar, agora leva 4 semanas com a presença dessa bactéria. Isso ainda vai ser produzido, vai ter uma escala, mas qual é a percepção que nós temos que ter? A percepção é a de que foi aproveitada uma situação da qual o homem se valeu para ajudar naquilo que é um grande problema. Mas o que vai acontecer? Bom, já que existe a tal da bactéria, então vamos usar essas coisas sem problema nenhum. Quer dizer, as soluções que uns se esforçam para achar não se sensibilizam a outra parte que degrada muitas vezes. A gente fica pensando assim, as doenças fazem parte desse esquema de destruição, de flagelo, necessário muitas vezes. Então, mas o esforço médico, da ciência médica, para criar vacinas e soluções e medicamentos para cuidar dessas doenças, é um campo de trabalho que é muito importante que exista. E esse campo de trabalho faz com que as pessoas exercitem a humanidade, a fraternidade, o cuidado com o próximo. Então, tudo na natureza é aproveitado de maneira positiva. O nosso papel é nos conscientizarmos de que nós precisamos de ter sensibilidade de saber como é que nós estamos inseridos nesse processo, se degradando ou preservando. Nós temos aqui um slide do desastre de Mariana, que vocês se lembram, foi algo que realmente foi um transtorno, está sendo um transtorno de proporções ainda não conhecidas. Só para se ter uma ideia, essa lama matou sapos e peixes. Esses sapos e peixes comiam mosquitos. Esses mosquitos são transmissores de doenças. O que está acontecendo? Existe uma série de problemas que estão ocorrendo justamente como reflexo disso aqui, ó. Porque esses mosquitos estão começando a causar problemas que antes não eram esperados, porque eles existem em muito maior número que o seu predador, que é o sapo e o peixe, não existem mais, porque eles foram mortos por essa lama. Ontem foi o dia do nosso planeta. Vocês se lembraram disso? Dia 22 de abril foi o dia do planeta Terra. E aqui eu botei de lado também a capa de 2 livros do Trigueiro, do André Trigueiro, Cidades e Soluções, que não é um livro espírita, e esse, desculpem, errei o dedo, e esse aqui, que é Espiritismo e Ecologia. É muito importante que nós, como espíritas, nós leiamos esses livros, nos inteiremos do nosso papel, porque o Trigueiro é um batalhador dessa parte ecológica, e além da questão do suicídio, isso existe tudo para que nós aproveitemos. Então, nós temos que pensar nesse papel que nós temos de preservação. Então, nós podemos nos instruir a respeito desses livros. Flagelos destruidores. Nós temos muitos flagelos naturais. Aqui a gente tem uma erupção, aqui a gente tem um maremoto, um tsunami, ali a gente tem um furacão, um tornado, essas coisas. Bom, nós temos que entender
que isso aí, quando existe, é porque é para existir. É porque é a natureza que traz isso como elemento regulador da situação ambiental. Isso é a natureza. Nós é que temos que cuidar para que não interfiramos nessa situação de maneira a atrapalhar esse processo. E é claro que, tanto quanto possível, se nós pudermos, diante dos desastres naturais, diante de um grande incêndio, claro que aquilo que a gente pode salvar, quando nós estamos salvando todas aquelas coisas, não só as pessoas, mas também a parte material, nós estamos exercitando a nossa humanidade, nós estamos exercitando o nosso altruísmo, nós estamos trabalhando a bem de todos. Nada na natureza ocorre sem motivo. Tsunamis, furacões, erupções, incêndios e muitos outros eventos têm sempre razão de ser. Os recentes tsunamis e a psicosfera do ambiente. Isso aí, vocês devem ter lido Transição Planetária. E lá, Manuel Filomeno de Miranda fala no tsunami da Ásia, do Japão, mas ele mostra por que isso ocorreu. Né? Ele evidencia ali uma situação de que naqueles paraísos dessa parte do Oceano Índico, existiam paraísos que eram dados a questões de entretenimento censurável. E isso estava prejudicando a psicosfera, não só daquele lugar, mas com reflexos em outro lugar também. Aí houve esse tsunami e as pessoas envolvidas que desencarnaram nessa situação eram pessoas que precisavam desencarnar nessa situação. Foram reunidas ali justamente para isso. Aquilo foi um evento que levou em consideração não só as dívidas daquelas pessoas, mas também essa regulação que levava também, considerava também essa psicosfera ambiente que estava sendo extremamente prejudicial. O que aconteceu? Logo depois que isso também deu ensejo a que as pessoas, os grupos humanitários se movessem para ajudar aquelas pessoas no esforço gigantesco e que foram coisas muito positivas. Mas logo depois, o que aconteceu? Houve desvio daquele dinheiro, as pessoas já estavam procurando ali perto os lugares onde não tinha havido problema nenhum para fazer novos paraísos daquele tipo e tudo isso. Então, apesar da luta da espiritualidade de nos ajudar dessa maneira, há uma insistência muito grande por parte dessa espiritualidade inferior de manter esse estado de coisas. Qual é o nosso papel diante disso? Nosso papel é ter consciência de que cada um de nós deve fazer a sua parte. Porque se cada um de nós faz a sua parte, contribui positivamente para anular essa psicosfera negativa. Guerras. No estado de barbaria, não estranha, é barbaria mesmo. E barbárie é outra palavra. Os homens não conhecem, só conhecem um direito, o do mais forte. Esse estado evidencia o anseio pelo poder imediato, sem considerar o homem como espírito imortal. Então, desde que mundo é mundo, que nós, na nossa idade espiritual, na época que abarca a história conhecida, que nós sabemos de guerras. E o Espírito da Verdade explica para Kardec
que essas guerras existem por causa da materialidade do homem. Ora, se nós considerarmos que um grupo de homens não leva em consideração que é um espírito imortal e que ele acha que depois que ele morrer nada mais vai acontecer, ele vai para o nada, ele se empenha em ter esse tipo de poder porque ele é basicamente egoísta. Então ele quer ter esse tipo de poder, suplantar o que é natural para conseguir aquilo que ele deseja, por puro egoísmo mesmo. E existe aí a grande responsabilidade de estar levando junto muita gente para cometer erros. É a competitividade do homem sendo levada às raias do extermínio fratricida. A providência se vale das guerras para promover a redenção de muitos, objetivando a liberdade e o progresso. O que acontece? Nós somos seres endividados. Mas é muito importante que nós compreendamos um processo. Nós cometemos erros. Aí, se nós cometemos erros, esses erros não são resgatados imediatamente. Eles ficam lá, como uma dívida nossa. Então, nós somos objeto de uma programação que dá uma hora certa para que esse erro seja resgatado. E é muito bom que assim seja. Porque se nós tivéssemos que resgatar os erros imediatamente depois que nós os cometemos, nós não daríamos um passo. Então, se eu cometi muitos erros no passado, mas pela sabedoria e pela bondade infinita do Criador, eu reencarno com um esquecimento, eu tenho oportunidade de viver, granjear méritos que equilibrem a minha situação espiritual. Então, eu tenho que entender que muitas vezes as guerras ceifam essas vidas porque está no momento de elas resgatarem essas suas dívidas. Mas quanto a mim, o que eu penso? Eu tenho que pensar que enquanto nada me acontecer, eu vou trabalhar muito, eu vou trabalhar da melhor forma possível, eu vou pedir para que Jesus me ajude, para que eu haja da melhor maneira possível, para conseguir ter uma vida mais meritória que equilibre lá as minhas dívidas, quer dizer, equilibre o meu ser em relação às minhas dívidas. Por isso é que os processos de culpa, e isso Joana explica muito bem com a psicologia dela, os processos de culpa devem ser melhor pensados. Nós não temos que ficar repisando aquela culpa em relação à consciência daquele erro que nós cometemos. Não, nós temos que reconhecer o erro, nos arrepender, agir de maneira a fazer alguma coisa boa que cubra o prejuízo relativo a esse erro e viver a nossa vida. Quando Jesus disse lá para a adúltera, vai e não peques mais, ele disse algo extremamente importante. Ele fez com que ela entendesse que ela estava tendo uma oportunidade de viver uma vida na qual ela poderia agir corretamente, o que equilibraria o em relação àquele erro que ela cometeu, e sendo que a culpa dela também era muito relativa ali. Então, se ele, que era Jesus, não condenou a mulher, por que nós vivemos nos condenando, gastando essa energia toda
não aproveitando o tempo que nós temos para fazer coisas boas, para suar no trabalho e na prática da caridade, para conseguir melhorar a nossa vida espiritual. Então, as guerras, elas ceifam essas vidas porque chegou o momento desse pessoal desencarnar. Então, embora as guerras sejam causadas pela ignorância, pela materialidade, pelo egoísmo humano, esses momentos são aproveitados para que haja esse equilíbrio. A direção espiritual do planeta está sempre corrigindo o que a imaturidade do homem desequilibra com seu egoísmo. Não foi meu egoísmo. Pronto. Tudo certo? Olha aqui, definição de guerra. Qualquer combate, com ou sem armas, peleja... Está escrito ali que eu não estou vendo direito. Conflito. O mesmo motivo que leva os líderes a convocar exércitos para a guerra, em essência, e o motivo que poderemos... Lê aí para mim, que eu não tô... porque está cá do ângulo. Encontrar no ambiente de trabalho, em casa ou dentro de si mesmo. O que é que se quis dizer com isso? É porque, na realidade, quem guerreia, quando nós entramos em estado de guerra, ali é dado o exemplo de proporções que abarcam muitas pessoas. Na verdade, é a situação dos conflitos entre nações, ou entre ideias religiosas e todas as situações. Mas nós podemos ser, seres que estamos em constantes guerras com o nosso semelhante e com nós mesmos. Nós precisamos aprender a identificar esse estado. Porque nós podemos ser pessoas dadas a certa impulsividade, certa reatividade, que faz com que nós vivamos mal uns com os outros. Então, esse motivo que leva os homens a criarem as guerras, muitas vezes com interesse pessoal, são os mesmos motivos, em essência, que nos leva a nos dar mal uns com os outros. Em suma, se vocês pegarem um defeito, quiserem entender qual o defeito básico que leva a isso tudo, esse defeito é o egoísmo. Porque, na realidade, o orgulho e a vaidade são facetas do mesmo egoísmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser egoísta é pensar em si em detrimento do outro. Nós estamos aqui justamente para aprender a não ser assim. Nós estamos aqui justamente para aprender a exercitar o amor pelo próximo. Para aprender a estar em paz com o próximo e não em guerra. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel fala, esse livro é maravilhoso, aliás, qual livro? Não é, né? Fala justamente a respeito de questões do livro dos Espíritos. E ele fala de flagelos, que o flagelo que a gente tem, os flagelos com os quais a gente tem que se preocupar não são só os da natureza, mas também a ignorância é um flagelo, a preguiça é um flagelo, o egoísmo é um grande flagelo, e esses flagelos nós temos como combater. Aqueles da natureza, isso não é com a gente.
não é conosco, mas os flagelos dos quais nós somos responsáveis, individual ou coletivamente, desses nós podemos cuidar perfeitamente. Então, nós temos que aprender a viver em paz. E para isso, a única forma é aprendendo a nos reformar. O nosso projeto, o de cada um de nós, nessa existência ou em qualquer outra, é o de reforma íntima. Existe uma página muito interessante de um dos livros de Humberto de Campos, em que vocês podem já ter lido, que fala de numa determinada sessão, reunião num centro, veio lá o doutor Bezerra, estava se comunicando, ele já estava se despedindo, quando um dos companheiros pediu a palavra, agitado, e dizendo: doutor Bezerra, olha, eu queria a sua orientação para o seguinte: isso de ser espírita e de ser bom, mas como que a gente pode aprender a ser bom? Eu tento ser bom e não consigo. Eu tento não ser invejoso e não consigo. Eu me empenho para ser caridoso e não consigo. Eu me empenho para ter paciência, tolerância, ter sensibilidade para com o próximo, mas tenho a maior dificuldade. Isso eu não consigo me reformar. Com todas essas coisas que eu leio aqui, que eu vejo aqui, isso não está dando certo. O que estava acontecendo com esse nosso amigo? Claramente, ele achava que o fato de ele passar por aquele portal de lá e sentar aqui, ia acontecer um passe de mágica que ia reformá-lo intimamente. Ele não entendia que era justamente desejando se reformar, agradecendo as oportunidades de enfrentar todas as situações que ele enfrentava diuturnamente. É nesse empenho, na continuidade desse esforço, que ele ia começar a mudar. Aí o doutor Bezerra disse para ele o seguinte: meu amigo, eu também me vejo às voltas com esse problema. Todo mundo ficou espantado. O senhor também, doutor? Como assim? Mas com uma diferença. Antes, eu ia atrás de todas essas inclinações. Procurava ser egoísta, procurava ser insensível. Hoje em dia, eu fujo delas. Essa que é a grande diferença. Só que a grande lição que nós temos aí dessas palavras do Dr. Bezerra é que nós não vamos nos ver livres daquilo que nos persegue todos os dias. Nós não vamos nos ver livres dessas coisas. Elas vão sempre nos perseguir. O que nós temos que aprender é encará-las alegremente, encará-las com esforço, encará-las com dor, sim, mas resolutos de que nós vamos conseguir passar por todas essas crises, enfrentá-las e sairmos vencedores um dia. Essas crises precisam existir. É no enfrentamento delas que nós nos modificamos. Nós temos que desistir dessa ideia que eu tenho que espantar a influência. Não, eu tenho que espantar a influência dos espíritos. Não, você tem que enfrentar com a sua mente em paz. É isso que faz com que você seja autônomo na defesa dos seus interesses espirituais. Porque você não depende de mágica nenhuma, não depende de ninguém para ir lá afastar as coisas que te metem medo. Não, você só pode ter medo da própria ignorância,
da própria fraqueza, da própria falta de resolução de enfrentar os seus próprios problemas. Que os problemas não vão deixar de existir. Ainda bem. Quando alguém chega para mim e fala assim, olha, meu irmão, mas está difícil. Eu falo, graças a Deus que você chegou a essa conclusão. Porque se você chegou à conclusão que é difícil, é porque você está enfrentando. O pior é aquele ali, rapaz, que está deitado na rede, olha lá. Ele não quer saber de problema nenhum. Ele não vai crescer nada. O pior é aquele ali que passa nessa porta ali, vira a cara para o lado, não quer nem saber dessas coisas. E nós vamos ver que esse tipo de pessoa vai aparecer aqui para a gente. Tirar assassínio, tirar a vida do próximo é interromper o processo expiatório e probatório de alguém interferindo no equilíbrio. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Quer dizer, eu tenho que entender que eu não tenho que... eu tenho que respeitar a vida em todas as situações, principalmente a vida do próximo. Porque a vida de qualquer pessoa, mas a vida do próximo, são todas situações nas quais a pessoa está passando por uma série de situações justamente que levam ela a crescer. Vocês vejam, nada... Deus quer que nós estejamos aqui até o último segundo que nós temos que estar. Justamente para que, porque nesse último segundo pode ter uma oportunidade de eu me modificar. Eu tenho que aproveitar o tempo todo que eu tiver aqui. Eu não posso abreviar esse tempo e nem cortar esse tempo. E também do meu semelhante, eu não posso fazer isso. Né? Porque aqui é a oportunidade que eu consegui para exercitar a minha coragem, a minha resolução, o meu destemor em relação a todas essas coisas, a vontade que eu tenho de crescer, a minha sensibilidade para com o próximo, o meu amor pelo próximo. E se eu cortar essas oportunidades, seja por que motivo for, eu vou estar incorrendo numa falta muito grave. Em caso de legítima defesa, se o agredido pode preservar a sua vida sem atentar contra o seu agressor, deve sempre fazê-lo, né? Então, existe aquela situação, a gente pensa muito na nossa polícia, né? O sujeito está defendendo alguém, ele está defendendo a si mesmo. Mas se ele já conseguiu essa defesa, ele não tem que exterminar a vida do outro lá. Tanto quanto possível, se ele puder preservar essa vida, porque é isso que Deus quer de nós. Que nós aprendamos a preservar a vida da melhor forma possível. Muitas vezes eu converso com confrades espíritas mesmo, e ficam dizendo, quando eles sabem que alguma coisa aconteceu com um desses criminosos que enchem o nosso dia de fatos corriqueiros, aí a pessoa fala assim, Deus que me perdoe, mas menos um. Deus não vai perdoar você. Essa frase, Deus que me perdoe, é algo para tentar anestesiar a própria consciência em relação a um erro consciente. Nós não temos que desejar o mal de ninguém, de forma alguma. As pessoas já têm os seus próprios problemas, né? Se eu for acrescentar ao problema dele ainda o mal que eu desejo a essa pessoa, aí eu estou arrumando um problema para mim.
O homem não é culpado pelo que é obrigado a fazer, mas pela crueldade com que o cometa. Da mesma forma, é sempre levado em consideração o sentimento de humanidade com que proceda. Então, quer dizer, às vezes acontece alguma coisa. Às vezes, na preservação da minha vida, alguma coisa falha, e isso incorre em prejuízo para o próximo. Mas, tanto quanto possível, se eu puder, ao máximo, preservar a vida, em todas as suas formas, eu devo fazê-lo. O que importa também é que eu não seja cruel. Nós vamos ver aqui por que isso. Ali, o infanticídio é consagrado pela legislação de povos adiantados intelectualmente, porque não o são moralmente. Isso nós estamos falando, evidentemente, dos abortos, né? Então, por que isso acontece? A destruição pode ser necessária, mas a crueldade não é. Entre os povos primitivos, a crueldade forma o caráter predominante, porque entre eles a matéria prepondera sobre o espírito. Só experimentam as necessidades da vida do corpo, por isso são cruéis. Na realidade, essa crueldade existe porque eles não consideram a vida espiritual. Então, no preservar a própria vida, muitas vezes eles são muito violentos, porque eles querem atuar, afastar ao máximo de si o perigo que pode atrapalhar a própria vida deles. Então, eles acabam sendo extremamente agressivos, e isso que implica na crueldade. A crueldade é justamente fruto da falta de desenvolvimento do senso moral que existe no homem de forma latente. Nos dias de hoje, vemos pessoas que se apresentam com verniz civilizatório, mas não levam em consideração a vida espiritual. Vivem assim a vida do bruto e têm como grande objetivo de vida o impor-se pela força. É isso que a pessoa não considera a vida espiritual. Então, ela quer se impor pela força porque ela quer ter o poder de conseguir aquilo que ela quer, a todo custo, mesmo contra o próximo. O ser cruel visa fazer-se temível pelo estado exacerbado e violento dessa imposição. É exatamente isso que a gente está falando. Porque quando existe essa violência existe para que a pessoa consiga aquilo que ela quer. Ela não considera o direito do outro, ela não considera a vida do outro, ela não considera o bem-estar do outro, ela está pensando só no próprio bem-estar. Na essência, é o egoísmo que tenta se manter pela força e pelo temor. Não entra em contato com fontes de ensino moral, porque essas contrariariam seus interesses egóicos. É por isso que muitas dessas pessoas que são intelectualizadas, elas falam, esse negócio de religião é besteira e tal, Deus entra logo na discussão da existência de Deus. É porque, no fundo, elas falam isso, não é porque elas querem posar de racional, não. É porque estar numa religião, numa fonte de ensino moral, traz responsabilidade. E essa responsabilidade é frontalmente contra o egoísmo. Esse é o motivo verdadeiro e que muitas vezes nem é consciente para a própria pessoa. Duelo. O homem, quando pouco desenvolvido moralmente, sempre tenta dar base legal aos seus atos de egoísmo, de orgulho e de vaidade. Dessa forma, achava justo pedir reparo ao que resolvia considerar como alguma afronta à sua honra, não hesitando em colocar a vida do outro e a própria vida em risco, né? Achando que deveria duelar. E isso aí era uma coisa legal, deixou de ser.
A conduta do outro continua sendo interpretada como de ofensa, continua sendo necessário perdoar, aprender a ser humilde e reconhecer erros honestamente. Quer dizer, mudou alguma coisa? O duelo deixou de ser oficial, as pessoas lá com a espada ou com a garrucha na mão. Mas a gente parou de duelar? Os duelos não existem mais? Os duelos existem a cada segundo, às vezes dentro da mente de uma mesma pessoa. Porque aquilo, em essência, que levava as pessoas a esse orgulho, a essa vaidade, querendo preservar o próprio modo de ser, com essa vaidade de, não, você ofendeu a minha honra e tudo. A essência dessa conduta continua presente nos dias de hoje. As exterioridades podem ser diferentes, mas, em essência, essa situação continua da mesma forma. As pessoas continuam duelando em casa, no trabalho, na rua. Às vezes, na rua, a gente está passando, o sujeito passa por você, bate com o seu ombro, quase te joga no chão. E esperando que você reclame mesmo. Quer dizer, existe uma recomendação latente aí de que a gente não deve se meter em confusão, principalmente hoje em dia. Pelo amor de Deus. Vamos segurar a impulsividade, a reatividade, porque muitas vezes essas situações são criadas, de uma certa forma, para fazer com que a gente se perca. Então, nada de duelar, né? Pena de morte. Assim como nos casos de duelo ou de aborto, busca-se dar base legal a esses procedimentos, como se fosse lícito ao homem decretar o que a moral repudia como falta de fraternidade, de respeito à vida e de altruísmo. Precisamos usar de inteligência para tentar corrigir a vida do criminoso, porque decretar a sua extinção não é educá-lo, e ele há de acordar do outro lado do mesmo jeito. Então, você, quando mata o criminoso, você tira ele da vida da sociedade, mas não resolve o problema dele. E nós estamos aqui para aprender a resolver os problemas de todos, nos ajudarmos a resolver esses problemas. É claro que, por exemplo, pensando na nossa cidade, no nosso país, o imediatismo desfigurou completamente qualquer projeto pedagógico de mudança de personalidade nesse sentido. Tudo está completamente desfigurado. Entre repressão e educação, a urgência de todos passa pela repressão. Ninguém pensa em educação mais. Educar o espírito é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Só que nós não podemos só receber esse estímulo de educação só para nós, guardar só para nós. Nós temos que levar isso lá para fora. Como? Levando esse microfone debaixo do braço e falando lá? Não. Divaldo fala uma coisa muito bonita. Ele fala que a melhor maneira de divulgar o Evangelho é vivendo-o. Então nós temos que lá fora dar o exemplo. Porque quando nós damos o exemplo, nós fazemos a nossa parte. Vocês podem dizer que o mundo é muito complicado. Podem dizer que muitas coisas acontecem e que é muito difícil. Na realidade, o nosso papel é fazer a própria parte. Tanto quanto possível, nós podemos nos engajar em questões coletivas para fazer o que nós estamos fazendo, que, aliás, é o que nessa casa aqui e em muitas outras casas é feito. Um engajamento coletivo para a mudança do estado espiritual da sociedade. Mas, individualmente, nós temos que nos empenhar fazendo a própria parte. Quando chegarem para vocês e disserem assim, vocês não vão mudar o mundo,
vocês podem responder com toda a satisfação. Vamos sim, e estamos mudando, porque mudar o mundo é fazer a própria parte. Nós não temos que ser a favor do extermínio de ninguém. Nós temos que aprender a amar, porque se aprendemos a amar, estamos prontos para dar o exemplo. O julgamento de um homem no futuro não vai ser feito mais por outro homem, porque esse julgamento já existe na consciência da pessoa. Então não vai mais haver necessidade, vai haver obediência direta à lei do nosso Criador. Então, queria agradecer a atenção de vocês, dos nossos amigos desencarnados, e passar a palavra Sidney. para o Sidney. Obrigado.